E na entrevista de hoje nós vamos falar sobre história, um assunto que eu gosto bastante, com o historiador Marcos Faber, a respeito da década de 1940. Olá, Marcos, professor Marcos, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom, nós estamos fazendo uma série sobre as décadas, principalmente as décadas do século XX. Já falamos sobre a década de 30 na semana passada. E é de conhecimento praticamente geral que a década de 40 é marcada pela Segunda Guerra Mundial. E eu queria só, do ponto de vista histórico, a Segunda Guerra Mundial tem sido considerada hoje como uma guerra separada ou praticamente uma continuação da Primeira Guerra Mundial? Como que os historiadores têm visto isso hoje? Primeiro, bom dia a todos os ouvintes, né, todos do programa, obrigado pelo convite. Mas sem dúvida, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas estão ligadas, né? Se nós observarmos os países que fazem parte tanto da Primeira quanto da Segunda, inclusive nas alianças, né, nós vamos perceber que são as mesmas nações, né? Se a Alemanha ela estava de um lado na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, assim como a Rússia, estavam do outro lado naquela disputa. E a Segunda Guerra Mundial repetem esses grupos, né? A Alemanha nazista de um lado, ingleses, franceses do outro. E, sem dúvida, eu acredito que a Segunda Guerra Mundial, ela talvez tenha sido o evento mais significativo assim, do nosso século, né? Não só da década de 40, apesar dela começar em 1939 e terminar em 1945. E com certeza, ela não tem como não deixar marcas, né, no século XX inteiro, mas principalmente na década de 40 ali, porque ela realmente consumiu metade da década, né? Se a gente Sim. considerar a década começando ali em 1941, a guerra começou em 39 e vai até 45, né? Então, sem dúvida, foi extremamente importante para a década, do aspecto tanto negativo, mas as consequências serão até, em alguns aspectos, positivas. Mas, realmente, nós não temos como dissociar, não tem como separar a Primeira da Segunda Guerra Mundial. São sim, consequência uma da outra. Pois é, então, falando sobre esta guerra, quem que era a grande potência que a gente pode considerar quando a gente fala sobre a década de 1940? A gente deve pensar, claro, na Alemanha nazista, mas que outros países são protagonistas? Com certeza, a Alemanha era uma delas, né, naquele momento, mas nós tínhamos, principalmente até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos ali a França e a Inglaterra, como as duas grandes potências mundiais, e os Estados Unidos chegando, né, naquele mesmo patamar. Naquele momento ali da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos até a guerra, claro, né, os Estados Unidos ainda era visto como uma nação emergente e até diria havia até um certo preconceito entre as nações europeias em relação aos Estados Unidos e ao Japão, que nesse momento também já era bastante importante. Mas, sem dúvida, até a guerra, nós podemos dizer que, além da Alemanha, nós tínhamos a Inglaterra e a França como as duas grandes potências mundiais ali, tanto do ponto de vista econômico, cultural, em todos os aspectos, e os Estados Unidos chegando como aquela nação emergente que se consolida depois da Segunda Guerra. É interessante isso, né? Os Estados Unidos então se tornou o que é hoje de verdade. É claro que já vinha desde antes, mas se consolidou realmente após a Segunda Guerra Mundial. A gente pode dizer porque é por causa do protagonismo da Guerra Fria e pelo fato de que a Segunda Guerra arrasou com o continente europeu? Com certeza, com certeza. Na verdade, assim, se nós observarmos ali, já que tu comentou antes da Primeira Guerra, ela se desenvolve assim muito semelhante, né? E com certeza os Estados Unidos ele não faz parte nem na primeira e nem na segunda do início da guerra. Nos dois eventos ele entra na guerra, né? E tem um Sim. papel extremamente importante para os desdobramentos, para aquilo que vai ser a levada para a guerra, para o final da guerra, né? Para os tratados de paz. E os Estados Unidos, ele tem essa participação. Então, ele entra na guerra como se fosse um jogador que entra no segundo tempo de uma partida de futebol e faz a diferença, né? Foi mais ou menos isso. E, claro, quando a Segunda Guerra Mundial, principalmente, termina, os Estados Unidos surge ali como não só uma potência mundial, mas ele surge ali como ficou conhecido nos livros de histórias, como uma superpotência mundial, né? Sim. Junto com a União Soviética, que naquele momento ali era a grande potência comunista, e as duas praticamente vão dividir a Europa, começa dividindo a própria Alemanha derrotada, né? Todos conhecem essa história da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, construção do Muro de Berlim,
né, dividindo o país. Então nós vamos ter ali dois blocos, né, os capitalistas, comunistas, né, aquela disputa, é onde surge a Guerra Fria. E realmente, o pós-guerra nós temos a consolidação então dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha. Esses países vão passar por um processo de reconstrução, de autoanálise, né, até de questionamento das suas instituições políticas e tudo mais. E os Estados Unidos, junto com a União Soviética, vão surgir então ali como as duas grandes potências. Agora falando sobre o Brasil enfrentava um momento também importante, era a época era Getúlio Vargas ali, a grande figura. Como que era o cenário político e econômico do Brasil durante a década de 1940? Só uma coisa importante de lembrar é que antes da guerra, Estados Unidos, Brasil, vários países apoiavam o regime nazista. E depois da guerra que houve essa grande mudança, inclusive o Brasil, houve aquele episódio famoso do submarino ali no Rio de Janeiro, não é? Exato. Principalmente daí com relação ao Brasil, né, nós vivemos o período de Getúlio Vargas. Nesse caso a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, entender que o Getúlio Vargas ele chegou no poder em 1930, né? E ele vai até o final da guerra, até 1945 como presidente do Brasil, tirando o período dos imperadores, né, Dom Pedro I e II, foi, sem dúvida, o governante mais tempo ficou no poder no Brasil. E em 1937, ele bem no meio do governo dele, né, desses 15 anos, ele vai criar, ficou conhecido como um golpe de Estado, que ele dá nele mesmo, digamos assim, né, onde inicia o chamado Estado Novo, que é uma grande ditadura, né, e ela vai de 1937, 2 anos antes de começar a guerra, até 1945. Então era uma grande ditadura, era uma ditadura de direita, identificada, na verdade, com o regime, principalmente o regime fascista italiano do Mussolini, que naquele momento era aliado dos nazistas, né? Sim. Então o Brasil, na verdade, não tem nenhum tipo de pronunciamento externo, assim, de apoio a ninguém, mas nós sabemos que havia uma certa identificação do governo de Getúlio Vargas no início, principalmente antes da guerra, né? Depois, claro, quando a guerra se desenvolve, começam a chegar outras notícias, a questão da opinião popular, da opinião pública, e o Brasil começa a ter um reposicionamento, principalmente quando os Estados Unidos decidem apoiar a Inglaterra, franceses, né, contra a Alemanha nazista. Aí o Brasil realmente tira o pé e acaba participando, inclusive, da guerra, né? Mas nós temos que entender também ali que dentro do período de Estado Novo no Brasil, havia dentro do país alguns grupos políticos, inclusive no Rio de Janeiro, o Partido Integralista, que era liderado naquele momento pelo Plínio Salgado. E esse partido, esse grupo, ele apoia o nazismo, né? E ele não só apoia o nazismo, como ele tem práticas nazistas adaptadas à realidade brasileira aqui e faz manifestações públicas no Rio de Janeiro. Lembrando, claro, que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, né? Naquele momento. E é um partido que, inclusive, vai questionar o governo de Getúlio Vargas, exigir assim, um apoio maior em relação aos regimes fascistas, né? E realmente aquele momento ele é um momento bastante conturbado da política brasileira. E o Brasil, naquele momento, nós temos que entender também que ele era um país agroexportador. Não que isso tenha mudado muito hoje, né? Mas naquela época era muito mais ligado à produção e à exportação do café, né? Então o Brasil tinha uma economia, ele era dependente do mercado exterior, como ainda é hoje, mas basicamente naquele momento ele vivia do café. E é claro que quando os países europeus deixam de consumir esse café porque estão em guerra, o Brasil se sente também prejudicado por essa situação. E aí, claro, quando tem a questão dos submarinos, que é uma questão bastante nebulosa, né? Os submarinos russos tenham afundado... nazistas tenham afundado os navios brasileiros. É toda uma questão que até hoje ainda tem alguns historiadores que questionam se realmente foram os nazistas que fizeram isso ou se foi pressão dos aliados para que o Brasil participasse da guerra, né? Então isso é uma questão bastante nebulosa. Eu ainda acredito que realmente foram submarinos nazistas, mas ainda é uma questão bastante polêmica até os dias de hoje, né? Sim, claro. Muita gente questiona muito essa situação, parece que uma forçação de barra, mas a economia brasileira, sendo baseada na agroexportação, mas justamente nessa década ela começa a experimentar uma virada para a industrialização mais forte. Exatamente. O próprio Getúlio Vargas, que abre, eu sou do ABC Paulista, então a gente acaba sabendo um pouco, estudando a história da região, que foi uma época em que a região começou a receber as indústrias automobilísticas e isso gerou uma mudança muito forte no jeito como era o país, não é?
Sem dúvida, e é claro que o Getúlio Vargas ele acaba ficando muito conhecido até os dias de hoje por ser o idealizador das leis trabalhistas, né? Nós sabemos que foi durante o governo dele que isso aconteceu. A própria CLT, que são as leis trabalhistas no Brasil, elas foram constituídas nesse período e elas foram formatadas exatamente já pensando nos operários das indústrias, porque nós tínhamos uma realidade que era ligada à produção rural, e aí, claro, vai ter uma mudança bastante significativa, as pessoas vão deixar o campo, morar nas cidades, vão começar a trabalhar em indústrias. Nós temos que entender que a própria lógica da indústria e da cidade, do meio urbano, ele é diferente do campo, né? A gente, às vezes, explicar isso parece ser uma grande bobagem, né? Mas a verdade é que hoje nós estamos tão distantes, muitas vezes, da vida no campo, que nós não conseguimos entender. Mas a própria hora-relógio, né? Isso é uma realidade da cidade. No campo a gente tem outra, é a questão climática, é o sol que vai nos definir qual é o meu horário de trabalho. Quando as pessoas chegavam... Oi? Não, que num frio desse, eu tô pensando no frio, né? Um frio Com desses, certeza. ele quer dizer, pra mim ele não muda tudo. Eu tenho que entrar e sair no mesmo horário do meu trabalho. Pra quem trabalha em escritório também, você tem o aquecimento. Agora, pra quem trabalha no campo, é praticamente um mês de férias, né? Com certeza, ou o contrário também, né? Às vezes é uma época assim de que a pessoa passa por algum tipo de aperto, né? Sim, exatamente. Porque vai faltar os recursos em casa. Então nós temos realidades diferentes no campo com relação à cidade. A cidade não para, né? A gente até ouve hoje isso, São Paulo principalmente, né? Não tem a referência que é uma cidade que não dorme, né? Então hoje a questão da urbanização, ela mudou completamente a sociedade. E o Brasil passa por essa transformação, começa a passar essa transformação nos anos 30, vai até os anos 60, mas sem dúvida, o período auge desse momento são os anos 40, ali no período do Getúlio. Falando sobre a questão artística, que grandes mudanças nós podemos pontuar durante a década de 1940? Na questão artística, aí a gente teria que dividir ali um pouquinho a arte, né? O cinema norte-americano acaba sendo muito importante, por exemplo. Nós temos filmes que nós poderíamos ali... Eu tenho 3 filmes assim dos anos 40 que eu coloco entre os 20 melhores filmes já feitos pelo cinema americano, né? Isso que mostraria, daí no caso, a hegemonia cultural dos Estados Unidos no pós-guerra. Os Estados Unidos acaba se tornando uma grande referência cultural, né? Por exemplo, Casablanca, Cidadão Kane, O Grande Ditador, do Charles Chaplin, ele é feito nesse período. O Chaplin faz alguns filmes, né? Os últimos filmes importantes dele são dos anos 40. Luzes de o Ribalta, Alfred Hitchcock, né? Luzes de Ribalta, de Charles Luzes Chaplin. de Ribalta. O próprio Alfred Hitchcock está produzindo muita coisa já nos anos 40. Mas no ponto de vista musical também é muito importante nos Estados Unidos também, porque é o período em que todos aqueles movimentos pré-rock and roll, né, que é quando a música realmente vai se tornar uma música mais de massa, vai chegar aos jovens, esses grupos musicais ali estão surgindo naquele período, né? A gente tem que entender, por exemplo, que os Beatles lá na Inglaterra vai surgir no final dos anos 50, o próprio Elvis Presley, o pai do rock, né? Ele surge ali no início dos anos 50. Então, todas as influências que levaram ao rock, por exemplo, elas já estavam presentes ali nos anos 40, né? Inclusive, eu falei antes do cinema, uma coisa interessante que a Carmen Miranda, brasileira, né? Que na verdade ela não era brasileira, isso é uma curiosidade, ela é portuguesa. Mas a Carmen Miranda, ela vai trabalhar nos Estados Unidos, fazer filmes nos anos 40, né? Ela grava também algumas composições ali que ficam muito marcadas na história do Brasil, né? E depois dizem que voltei americanizada, não é isso? A música que ela cantava. Ela acaba, na verdade, como eu disse antes, ela era portuguesa, vira brasileira e no final ela fica americana, né? Ela acaba sendo uma nação, como a gente diz hoje, uma cidadã do mundo, né? Pois é, muito interessante. Daí, Pode continuar. E daí também nós temos a parte da arte, que é aquela voltada realmente para a arte, para pintura, escultura, né? E daí nós vamos ter 2 movimentos assim, importantes, um mais que vai sentir mais a guerra, que é nós já temos ali a arte moderna, a arte abstrata, então nós vamos ter ali um período onde a arte vai caminhar numa direção mais depressiva, né, com relação àquele do pós-guerra e tal. E na União Soviética surge um movimento chamado realismo soviético, né, onde eles também produzirão grandes obras de arte na União Soviética, que é esse realismo.
e são obras de arte associadas também à ideologia comunista, né, ao trabalhador, aquela reforça aquele ideal do trabalhador, do camponês, né, do operário, né, daqueles movimentos lá que vão mover a União Soviética. Bom, conversamos aqui com o professor Marcos Faber. Teria muito mais para falar com o professor Marcos, mas infelizmente o tempo não permite nós prolongarmos mais essa conversa. Mas quem sabe uma próxima oportunidade, não é, professor? Com certeza, eu fico à disposição. É isso aí, porque eu só queria uma última palavra do senhor, porque eu acho muito importante a história quando ela se conecta com o presente, quando a gente percebe isso. Nós tivemos a grande notícia do dia no mundo, é a saída do Reino Unido da União Europeia. É uma grande surpresa, né? Pois é. Qual é a relação que a gente vê com a década de 1940? Olha, tem muita relação, né? Se nós analisarmos assim, daí claro, só a década de 40 fica um pouco mais difícil, mas se a gente olhar um pouquinho até mais para trás disso, nós vamos lembrar que a Inglaterra ela sempre foi uma nação muito própria, né? Ela sempre teve ali seus valores, ela sempre foi muito individualizada. Muitos até afirmam que a questão do individualismo, né, que hoje é tão presente na nossa vida, quando a gente não conhece muito bem ali nosso vizinho, né? Que o individualismo ele nasce na Inglaterra, então a Inglaterra tem essas características, tem um pouco a ver lá com a reforma do Henrique VIII, lá no século XVI ainda, né? Mas com certeza, quando chega um período das guerras, a Inglaterra ela sempre foi muito autônoma, ela entra na guerra se aliando, por exemplo, à França, que a França até a Primeira Guerra Mundial sempre foi uma inimiga declarada da Inglaterra, né? Depois nós temos ali a Inglaterra lutando junto com os Estados Unidos. Aquilo sempre foi uma coisa que não foi natural para os ingleses, né? Os ingleses, eles foram ali, se a gente pegar a Revolução Industrial lá em 1750, até a Primeira Guerra Mundial, era a nação mais poderosa do mundo, até 1914, 1920. E aí, claro, eles vão sentir muito pós-guerra, pós-Segunda Guerra, a perda, né, de todo esse poder, porque eles não serão mais a grande nação poderosa do mundo, vai aparecer a União Soviética, vai aparecer a Inglaterra, os Estados Unidos, e a Inglaterra realmente se sente assim um patinho feio nessa brincadeira, e eu acredito que muitos saibam, mas quando vem o mercado comum europeu, depois a União Europeia, a Inglaterra ela não adota o euro, né? Sim. Ela continua com a libra esterlina. Então a Inglaterra ela tem essas questões dela, ela realmente não se sente assim parte do mercado comum europeu, nem depois da União Europeia. Ela ainda tem aquela coisa de eu sou a nação mais poderosa, apesar de hoje já não ser mais, né? Ela é a sexta maior economia do mundo, ela já não é nem mais a maior economia da Europa. Então eu acredito que esses ranços, né, essas mágoas, digamos assim, elas continuam sempre presentes, e a Inglaterra ela tem essa ideia de que ela é realmente uma potência e que ela é autônoma e que ela um dia ainda vai ser a maior potência do mundo de novo, né? Pois é. Não tem jeito. Gente que fala sobre história, que gosta de história, a gente acaba se alongando mesmo. Mas, professor, muito obrigado aí, professor Marcos Faber. Eu agradeço pelo convite. Imagina. Eu agradeço o convite. Sempre à disposição, professor Marcos Faber, historiador, falou conosco a respeito da década de 1940. Vamos aqui, próximo ao fim do Fique por Dentro neste momento.